O protagonista. Existem vários tipos, estilos, vertentes para esse personagem que, convenhamos, é o rosto da história, o coração dela na verdade. Sem ele nem sequer existe uma trama a ser contada. E dentre todas as variedades e opções que você tem para escolher, qual delas é aquela que faz o protagonista perfeito? Aquele que vai ficar na cabeça de todos e as pessoas vão falar: rapaz, mas desse daqui eu gosto, eu torço por ele do começo ao fim. É mais ou menos sobre isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E aí, Brucharati aqui, youtuber, escritor e nas horas vagas também CLT, e eu espero que esteja tudo bem com você. O tema do nosso vídeo de hoje é justamente sobre eles, os protagonistas, aqueles que muitas pessoas enxergam apenas como o personagem principal, e elas não estão erradas, porém eu prefiro olhar para eles com olhos ainda mais profundos. O protagonista não é só o personagem. Vamos direto pro vídeo. Quando a gente está falando de teoria da narrativa, a gente também pisa em ovos às vezes para falar sobre o protagonista perfeito, porque eu acho que não é surpresa para ninguém. Nada que você fizer vai agradar a todos. Nós somos seres humanos, cada um tem uma personalidade, cada um tem um gosto diferente. Então certos tipos de personagem irão agradar a um grupo de pessoas e esse mesmo certo tipo de personagem não agradará a outro. E tá tudo bem, porque a vida é assim mesmo, não tem como agradar a todo mundo. Inclusive personagens que, diga-se de passagem, nem sequer têm às vezes artifícios que fazem eles serem bons protagonistas, tem muitos fãs e muitas pessoas gostam deles. Por exemplo, Jotaro e Giorno. Então aqui a gente já vê uma coisa que você vai ter que levar em consideração ao criar o seu protagonista, que é: você não vai conseguir fazer ele ser gostado por todo mundo, e isso tá tudo bem. Mas você também tem que ter em mente o seguinte: você tem artifícios que você pode colocar nesse personagem para fazer uma coisa muito importante que, ao meu ver, principalmente o protagonista tem que ter com o leitor, que é uma ligação emocional. A gente só gosta de personagens que de alguma forma tocam a gente. Seja porque eles são muito bem escritos e você se identifica com eles, seja porque eles são muito bem escritos e você odeia eles, mas ele tem ali uma ligação emocional com você, com o leitor, com o telespectador, seja lá qual obra, né, você esteja consumindo. E isso é muito importante, você sempre tem que ter isso em mente na hora que você for criar o seu protagonista. E agora você deve estar me perguntando: beleza, Brute, mas como eu faço para criar esse elo entre o público e o meu protagonista? E existem várias respostas para essa pergunta e eu vou tentar respondê-las todas aqui para você nesse vídeo. Mas as principais são perguntas. Sim, cara, perguntas. Quando você tá lá escrevendo seu protagonista, tem algumas perguntas que você tem que ter em mente para que você consiga fazer um bom protagonista. São perguntas bem simples até, mas que literalmente vão fazer a trama se formar ali na sua cabeça. Essas perguntas são: como é o meu protagonista? Como ele age, né? Como ele pensa? Qual é o objetivo dele? O que ele procura? Então você já sabe, né? Isso daí é literalmente a trama, né? O que o protagonista está atrás? Por que vale a pena as pessoas lerem essa história, se interessarem por ela? Como o meu protagonista vai agir quando ele encontrar empecilhos pelo caminho? Como ele vai se portar diante de, seja inimigos, seja situações catastróficas, como ele vai agir diante daquilo que está impedindo ele de alcançar o seu objetivo principal. O meu protagonista vai sofrer alguma mudança? Essa pergunta para mim é uma das mais importantes, você tem que ter isso em mente. O seu protagonista vai ser aquele tipo de personagem que eu gosto de chamar de perene, que é aquele personagem que não muda nada do começo ao fim da obra, ou ele vai ser um personagem que eu gosto de chamar de completo, que é aquele personagem que não só muda o mundo ao redor dele, mas também de alguma forma é influenciado por esse mundo. Ele influencia as pessoas que acompanham ele naquela jornada, mas a jornada, os empecilhos, os próprios amigos também modificam ele, fazendo ele crescer ou então evoluir como pessoa. E a última pergunta para mim, que é uma das mais importantes: o meu protagonista vai conseguir concretizar aquele desejo, né? Aquilo que ele busca, ele vai conseguir alcançar o seu ideal? Essa pergunta é muito importante para mim, porque hoje em dia, principalmente, a gente vê muito isso nas mídias que a gente consome, de o cara acompanhar lá o protagonista pela jornada inteira e quando chega no final da jornada, o protagonista não conseguiu alcançar aquele objetivo, aquilo que ele idealizava. Hoje em dia existem várias histórias onde isso acontece, né? O famoso final ruim.
E isso, apesar de hoje em dia ser até um pouco manjado, né? Antigamente, lá na época dos primórdios do teatro, essas coisas, era bem difícil de um final ser assim. Hoje em dia a gente já tá acostumado a ter um final ruim, né, cara? Um final onde, sei lá, todo mundo morre. Um final onde o vilão vence. Antigamente isso não era tão comum. Então hoje em dia, ainda assim, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente. Porque depende da história que você quer contar. Se você quiser contar uma história, sei lá, sobre aprendizado, sobre superação, bem provavelmente então seu protagonista não precisa alcançar o objetivo que ele tinha no começo da trama. Ou então ele pode chegar no final e perceber que aquele objetivo não era tão grande assim. Enfim, são várias as possibilidades. Aí é com você. Mas eu acho que essa pergunta tem sim que estar em mente na hora que você estiver lá começando a escrita do seu protagonista. Tudo isso serve para criar esse elo emocional com o leitor, com o público. O que, mais uma vez eu reitero, não quer dizer que todos vão gostar, mas um certo público vai. E isso que a gente tem que ter em mente na hora que a gente está fazendo nossos personagens. Cada personagem da trama vai agradar um certo tipo de pessoa. Agora que você já respondeu essas 5 perguntas, ou pelo menos você já tem elas de base na hora que você está escrevendo seu protagonista, a próxima forma que você tem de investir as pessoas nele é com base na sua própria escrita. Como assim, Bruxarati? Bom, ao longo da sua narrativa você pode fazer as pessoas se interessarem pelo seu protagonista mostrando mais sobre ele. E eu acho que eu não poderia falar isso de outra forma, exemplificar de forma melhor, senão colocando aqui a introdução ao seu protagonista. Eu acho que a pessoa que sabe fazer isso da melhor forma possível de todas as obras que eu já consumi é o Hirohiko Araki, cara. Sim, o mestre Araki de JoJo's Bizarre Adventure. Porque, sinceramente, cara, cada JoJo tem uma personalidade única e marcante. E mesmo assim, em cada uma das vezes em que um JoJo aparece, o Araki consegue me surpreender e me investir naquele personagem, cara. Eu compro facilmente a ideia de que todos eles são incríveis a partir do primeiro momento em que eles aparecem. Mesmo o Jonathan, cara, que é bem fraquinho, é mó novelinha mexicana parte 1, conseguiu me cativar e me interessar em ver mais aquele personagem. Por quê? Se você reparar, a introdução de cada JoJo mostra muito sobre o que eles representam no começo da jornada. Mas se você fizer uma comparação, geralmente, com aquele JoJo que é apresentado, no começo e com aquele que finaliza a história, você vai ver que todos eles passam por uma espécie de crescimento. Isso é muito interessante. Eu acho que o melhor de todos nesse exemplo é o Joseph Joestar. Porque a gente acompanha o Jonathan lá na parte 1 e ele é um cara super bonzinho, ele é do bem, ele é um cavalheiro, ele quer todo mundo bem. E aí quando começa a parte 2, você vê simplesmente o Joseph Joestar batendo em policial. Eles estavam sim errados, mas aqui você já percebe que o caráter dele não é aquela coisa limpa, pura como um cristal, tá ligado? Não, tem umas nuances ali. Independente que os caras eram policiais, ele desceu o cacete deles porque ele estava sendo racista, estava sendo um otário lá com o Smoke, tá ligado? Então, tipo assim, aqui você já percebe que esse personagem, apesar de sim, ele vai ser um herói, vai ser bonzinho, vai ter uma jornada que ele vai crescer, piriri pororô, ele tem uma premissa bem diferente daquela que você tinha acompanhado antes. E ainda assim, ao longo da parte 2 a gente vê como que o Joseph vai crescendo como pessoa, cara. Isso é muito bizarro mesmo. Então a introdução ao personagem principal, ela é muito importante, porque aqui a gente vai ter o primeiro vislumbre da forma de agir do protagonista e principalmente dos seus ideais, dependendo. Igual eu falei, na parte 2 a gente consegue perceber muito isso do Joseph. Ele usa o artifício de prever o que o cara vai falar, se eu não me engano. Ele se apresenta lá falando, meu nome é Joestar, Joseph Joestar. Cara, isso tudo é muito icônico, fraga. Aquilo ali é a personalidade dele. Dá pra ver que ele é canastrão, dá pra ver que ele é meio cômico também. Então a introdução ao seu protagonista é sim uma maneira muito interessante de você cativar o público a gostar dele. Outra forma também de fazer o público se interessar pelo protagonista é mostrando os ideais dele, cara? Aquilo em que ele acredita, a forma que ele vai lidar para conseguir chegar no objetivo dele, que é aquilo que desenrola a trama da história. Uma coisa que eu acho bastante interessante, mais uma vez, de novo usando o Araki de exemplo, é como ele consegue fazer isso com o Giorno Giovanna na parte 5. O Giorno, quando você lê os primeiros capítulos,
você vê os primeiros capítulos de Golden Wind, ele consegue ser um personagem muito marcante, porque você percebe que ele é uma pessoa boa, ele quer fazer o bem, porém ele vai utilizar de meios nem um pouco convencionais para conseguir alcançar o seu objetivo, que é, ele quer deixar uma Itália mais segura, uma Itália livre das drogas para as crianças e tal. Porém, como ele vai fazer isso? É entrando pra polícia? É se tornando político? Não, cara, ele vai virar chefe da máfia. Então olha só que viagem, mano. Aí você já percebe que os ideais do cara são sim ideais bons, porém a maneira que ele vai usar pra chegar lá não é nada convencional, fraga. Então, mais uma vez, apresentar os seus ideais, né? No caso aqui, perdão, apresentar o ideal do seu protagonista, apresentar os ideais do seu protagonista, é uma forma de cativar o público a se interessar em conhecer a história daquele cara. E de fundo também, tocando a musiquinha aí de propaganda, maravilhoso, maravilhoso, assim, investir no público a gostar do meu vídeo com um carrinho de som passando na rua, pô. Ad break do Tio Brute. Se você é inscrito aqui do canal, então você já sabe que eu sou escritor. E se essa é a sua primeira vez aqui, pois é, cara, não é só um bordãozinho engraçado. E como muitos de vocês estavam querendo cópias físicas do meu livro, eu consegui ir atrás e fazê-las. Porém, eu consegui apenas fazer do Herói Chashbei e as Estrelas Prateadas. O Diário de Brailion, na verdade, até tem, mas olha aí o preço, cara. Eu acho que não tá muito acessível, né? Mas o Herói Chashbei e as Estrelas Prateadas está. Basta você clicar no link que tá na descrição, no comentário fixado e também aparecendo aqui agora no card, que você vai ser redirecionado para a página Clube dos Autores, para o site, na verdade. E lá é onde está acontecendo a venda. E se você efetuar a compra até o dia 17 de agosto, você vai conseguir 10% de desconto, cara. Então o precinho vai ficar ainda mais acessível para você. Lembrando, né, que se você fizer a compra dos meus 2 livros, principalmente do Diário de Brailion, que é o que está concorrendo ao Prêmio Kindle de Literatura, você vai me ajudar demais, cara, a conseguir alcançar o meu sonho de um dia me tornar um escritor conhecido. Ambos os livros são fantasia, então se você gosta de consumir obras nesse estilo, provavelmente você também gostará delas. Você pode ler um capítulo gratuito pela Amazon do Diário de Brailion, e lá no Clube dos Autores você também tem a opção de ler algumas páginas do Herói Chashbei antes de efetuar a compra. Então pode ir lá sem medo, conto com você para me dar uma chance, e é isso. Muito obrigado aí. E pra mim essa daqui é a forma mais rápida de você fazer as pessoas se interessarem, se investirem no seu protagonista, porque ideais são aquilo que nos conectam, né? Apesar de ser um personagem ficcional, ele tem sim que ter ideais, porque é isso que vai dar vida a ele. E eu vou falar disso mais pro final do vídeo, mas mantenha isso em mente. Os ideais são aquelas coisas que nos conectam com outras pessoas. Se alguém concorda, tem um ideal semelhante ao seu, isso daí já faz você se interessar em conhecer mais sobre aquela pessoa, em apoiar aquela pessoa. Então os ideais é uma forma muito importante de você criar o elo entre o público e o protagonista. Outro ponto que provavelmente você já me ouviu bater muito na tecla, se você é inscrito aqui do canal ou já acompanhou meus vídeos sobre narrativa, é o ponto do desenvolvimento, cara. Você tá ligado que eu sempre falo nisso, porque eu não consigo ver. Cara, se tem um personagem na história que ele tem que ser desenvolvido, esse personagem é o protagonista. Ah, eu não desenvolvi meu vilão, tá bom. Não desenvolvi os personagens secundários, tá bom. Não desenvolvi os terciários, tá bom. Mas, cara, alguém tem que ser desenvolvido, e esse alguém é o protagonista. Então, se você tá pensando, vou desenvolver alguém, desenvolva o protagonista, cara. Desenvolva ele, porque ele é literalmente o espírito, ele é o cerne da trama. Sem o protagonista não existe história. Se alguém tem que aprender com a jornada, é ele. Então sim, tem que ter um desenvolvimento, cara. O protagonista tem que ter um desenvolvimento. Não tem porquê eu acompanhar uma história em que o personagem começa de um jeito e ele termina do mesmo jeito. Ele tem que se desenvolver, seja pra melhor, seja pra pior. Eu não ligo se o seu protagonista, cara, começou sendo a pessoa mais feliz do mundo e ele terminou sendo um genocida. Isso é um desenvolvimento, entendeu? Isso aí é um desenvolvimento. Não é um desenvolvimento positivo no sentido de, né, ele teve uma curvinha pra cima, de tipo assim, pô, ele realmente foi melhorando, se tornando melhor com a jornada. Não, é o contrário, a curvinha para baixo, ele foi se tornando uma pessoa pior, ele evoluiu. Porém, é um desenvolvimento. Ele começou de um jeito e terminou de outro.
É isso que você tem que manter em mente também enquanto você escreve a sua história. O seu protagonista tem que aprender com a jornada tem que mudar ele, seja para melhor ou para pior, ele tem que ser mudado. Se tem um personagem que é mudado na história, esse personagem é o protagonista. Estamos acordados agora? Ok. Agora eu vou falar formas de desenvolvimento, né? Porque existem várias formas de desenvolver o protagonista. Seja um desenvolvimento interno, que é aquela mudança, né, nos pensamentos do protagonista, na forma de agir, na forma de pensar, talvez mudança até nos ideais, como eu tinha comentado também na hora que eu tava falando lá no comecinho, ou uma mudança externa, seja por meio de cicatrizes. O seu personagem perdeu o braço porque ele tentou ajudar alguém e é isso, cara, ele vai carregar aquilo ali com ele pra sempre. Eu perdi um braço e a pessoa tá viva, sei lá. Ah, é uma cicatriz na cara, ele, sei lá, ele entrou numa luta lá e perdeu o olho. É um desenvolvimento também. Porém, também tem um desenvolvimento externo por meio de transformações, como por exemplo, o Super Saiyajin original, né, o Super Saiyajin lá do Goku contra o Freeza, que representa uma mudança também do Kakaroto na jornada. Ele percebeu que, mano, não tinha jeito, mano, ele tinha que acabar com o Freeza, porque se ele não acabasse com o Freeza, ele ia continuar fazendo aquelas crueldades, mano, matando os outros e se divertindo com aquilo. Seja o Naruto lá, modo sábio, quando ele chega pra salvar Konoha lá do Pain. Então, tipo assim, a mudança externa também pode comunicar bastante com mudanças internas do protagonista. Transformações externas, né, de nível de poder, seja lá como você queira chamar, são formas também de contar uma história. Depende de como você vai fazer isso. Mas, geralmente, é uma forma de contar uma história. Por exemplo, pra mim a melhor de todas, né, mano? O Super Saiyajin 2 do Gohan. Quando o Gohan vira Super Saiyajin 2 lá na saga do céu, mano, aquilo ali é absurdo, cara. Logo depois de todo aquele discurso do Android 16 pra ele, de sempre lutar pra proteger a Terra, aquele planeta que o Android tanto tinha amado, e aí o Gohan vai e, libera todo o potencial dele pra poder proteger a Terra, cara. É uma mudança, tá ligado? É uma mudança. Porque a gente sabe que o Gohan nunca foi muito do tipo investido em lutar, tá ligado? Tanto é que agora no Super Gohan tá lá de boa, com família. Então eu acho sim que transformações podem ser consideradas desenvolvimento, mas você tem que fazer isso de uma forma, digamos que até filosófica, cara. Não é só, botar poder, não. Também tem que ter uma explicação por trás disso, fraga. E a transformação interna eu acho que eu nem preciso focar muito nisso. Eu acredito que você já saiba o que é, porque é justamente o que a gente mais costuma ver, né, por aí nas obras. É aquela transformação que, como eu mencionei, o protagonista vai mudar a forma de pensar, vai mudar a forma de agir, os ideais dele podem mudar. Então, a mudança interna também conta como desenvolvimento. E agora a gente chega no momento do vídeo que provavelmente foi o que levou você a entrar nele. Iremos falar sobre os tipos de protagonista e exemplificá-los aqui. Porém, eu gostaria apenas de deixar claro uma coisinha antes. Os arquétipos que eu vou usar de exemplo nesse vídeo são esses 5 que estão aparecendo na tela aí agora. E também no final vai ter um que é uma menção honrosa. Eu coloquei ele diferente dos demais e eu acredito que quando chegar na hora de vocês verem quem é o exemplo desse arquétipo, vocês vão entender o porquê. E apesar de serem aqueles 5 arquétipos que eu mostrei, ao longo do vídeo, os exemplos que eu cito, a forma que eu vou me referir a cada arquétipo pode não ser essa forma exata que apareceu no printzinho aí que eu mostrei pra vocês, mas as ideias, as premissas são as mesmas. No geral é isso, espero que vocês gostem. O primeiro tipo, que eu acho que é o tipo mais conhecido, todos vocês, todos nós conhecemos esse. O menino da profecia. E eu gostaria aqui de exemplificar esse exemplo de protagonista com ninguém mais, ninguém menos do que Naruto Uzumaki, cara. Não teria outro. O Naruto, desde o começo, fala que ele quer ser Hokage, que é o sonho da vida dele. Eu vou ser Hokage, eu vou me tornar um dos mais brabos de Konoha, e é isso, tô certo da Tebayo. E você acompanha a jornada do Naruto. Lá no clássico, né, ninguém gostava dele, o cara era odiado porque ele tinha o capeta no corpo. Então, tipo assim, você se compadece com ele, né, com o sofrimento dele. E você torce pra ver ele se tornar alguém. Você torce pra ver ele calar a boca de todo mundo no dia que ele se tornar o Hokage que ele tanto diz que ele vai se tornar. E aí chega Naruto Shippuden, você ainda acompanha nessa jornada, as pessoas da vila já são mais de boa com ele, você vai vendo as pessoas começando a idolatrar o Naruto pelo que ele sempre representou, né, cara? Que é aquilo de tentar entender todo mundo, de superar as dificuldades e se tornar alguém mais forte. Mas aí ao longo da história você vai percebendo que, cara,
não era uma história sobre superação esse tempo todo, e sim uma história sobre destino. O Naruto é a reencarnação de um deus de não sei das quantas, então ele estava predestinado a alcançar toda a glória dele. Ele era um menino da profecia esse tempo todo. E existem outros meninos da profecia aí, cara. Luke Skywalker, Anakin Skywalker também. George Lucas conseguiu meter 2 meninos da profecia na mesma história, o cara é incrível. Harry Potter. Mas eu acho que o Naruto é o maior exemplo, cara, de menino da profecia que a gente conhece. E isso é muito bom, porque na verdade eu gosto dessa parada do Naruto ser o menino da profecia. É algo que me deixa um pouco assim, porque eu acompanhei a jornada dele e eu pensei que ele ia se tornar alguém lá na frente, de tanto que ele ia levar porrada da vida e tal, que é um outro tipo de protagonista que já eu vou falar sobre, mas ele ser um menino da profecia também faz sentido e é bom. Então, um menino da profecia é esse tipo de personagem, cara, é esse protagonista. É um protagonista que o destino tá do lado dele, porque é o destino dele se tornar quem ele vai se tornar. Muitas pessoas não gostam desse tipo de personagem, eu particularmente gosto, porque eu curto muito essas obras que tem a ver com destino. Eu acho muito bacana quando você coloca simbologias à sua narrativa, e eu particularmente opto sempre por colocar nas minhas também. O Brian, por exemplo, ele é um menino da profecia. O Brandon é um menino da profecia, a Brooke é uma menina da profecia. Eles, os três, né, são os meus principais protagonistas, e os três estão interligados por conta do destino que cercam eles. Então eu acho isso uma parada muito bacana, e eu acho que é aquilo que tem maior potencial de desenvolvimento. Pode ser aquilo que a galera menos vai gostar, porque tipo assim, a pessoa já tá predestinada a se tornar aquilo, pode ser. Mas como eu falei pra vocês, eu sempre opto também por dar mais camadas do que isso. Não é só menino da profecia, pronto. Não, pô, é o protagonista. Tem desenvolvimento, tem aprendizado, tem porrada da vida, tem moral da história. Então isso daí é uma coisa também muito boa, cara. Menino da profecia, Narutinho aí já cumpriu seu papel no vídeo. Muito obrigado. O segundo tipo, que é a pessoa comum, né? O cara comum, a mina comum. A pessoa tá lá vivendo a vida dela lá de boa, um cotidiano normal, nada anormal tá acontecendo lá na vida dela. De repente aparece uma situação bizarra que ela é inserida, e aquilo ali coloca ela numa série de eventos do qual ela não consegue se desvencilhar, e ela tem que viver aquela aventura até o final. Sim, cara, a pessoa comum que eu utilizarei nesse vídeo é Jolyne Cujoh, porque honestamente, cara, que perfeição que é a parte 6, cara. Eu amo a parte 6, velho. Eu não tô nem aí, cara. Pode me hate aí à vontade, mas eu sou apaixonado pela parte 6, velho. E eu acho que a apresentação da Jolyne, a forma como o Araki conta, aquele início da parte 6, entre mostrar ela na cadeia interagindo com as meninas lá, né, com a Hermes e com as outras prisioneiras, e tendo uns certos flashbacks do dia que aconteceu essa situação na vida dela que botou ela na cadeia, é genial, cara. Aquilo ali é muito bom. E é basicamente isso, a Jolyne estava vivendo normalmente, e aí aconteceu uma situação bizarra, que no caso foi, supostamente, mas até então a gente não entende que é supostamente, né, o namorado dela atropelou alguém e matou essa pessoa. Então, naquele momento, ela tem um dilema, que é, ou eu ligo pra polícia, pra ambulância, explico o que aconteceu, ou a gente esconde o cadáver e boa, né, mano, ninguém viu, só que aí é denunciado, o cara ainda por cima, tipo, bota a culpa, joga a culpa nela, né, e ela vai presa. E a partir do momento que ela vai presa, por conta dessa situação bizarra, ela entra numa aventura, e ela não consegue se desvencilhar dessa aventura, porque ela ganha um stand lá, né, no Pingente, o pai dela vai na cadeia buscar ela, o pai dela morre, e aí ela fala, mano, dane-se, é isso daí, eu vou salvar meu pai, eu vou enfrentar quem eu tiver que enfrentar e vai ser isso daí, tá ligado? E tudo isso começa a partir de uma parada que é muito do nada. Ela tava lá vivendo a vida dela e do nada ela foi trazida pra aquela aventura, tá ligado? Se a gente for pegar um exemplo de algum jogo não, né, perdão, se a gente for pegar exemplo de algum filme, tem aquele filme lá do Jumanji, que os malucos vai parar dentro do jogo. É tipo isso, você tá lá jogando a bagaça lá de boa, tá suave, e do nada você tá dentro do jogo, e é tipo assim, mano, você tem que sair daqui de dentro, senão tu vai morrer. Se ferrou. Complete o jogo e volte pra vida real. Essa história pra mim é o tipo mais marcante que tem, porque as coisas podem acontecer muito do nada, fraga. Esse tipo de narrativa, inclusive, te permite até brincar um pouco com o leitor, porque você pode começar dando a entender que
alguma pessoa vai ser o protagonista, tá ligado? Mas aí não é ele, sei lá, a pessoa que era o protagonista morreu. E aí o verdadeiro protagonista acabou de ver essa cena. E a partir disso a história dele se desenrola, tá ligado? Pô, testemunhei um crime, me ferrei, e agora o que eu faço da minha vida, sei lá, tá ligado? E isso também é muito interessante. Stone Ocean, porque eu juro, eu vou me libertar deste oceano de pedras. O próximo tipo de protagonista, você já até tomou um leve spoiler dele enquanto eu falava do Narutinho. Esse protagonista eu gosto de chamar ele de resiliente. Ele é aquele protagonista, cara, que ele toma no butico, velho, do começo ao fim, mano. E ele só se ferra. Ele é um desgraçado, miserável. Nossa, ele tá condenado a sofrer. E você, cara, na sua incapacidade, na sua, velho, impotência como um leitor, como público daquela história, você só pode torcer do fundo do seu coração para que algum dia ele conheça levemente o acalento da vitória, da felicidade, cara. Que algum dia Deus decida dar a ele aquilo que ele sempre mereceu, que é ser alguém feliz. E isso daí, eu sei que você já pensou em um tanto de gente, cara. Eu sei que você já pensou no Guts, sei que você já pensou no Miranha. Mas eu vou usar aqui de exemplo ninguém mais, ninguém menos do que ele, cara, Yuji Itadori. Porque hoje eu quero fazer um pouco de justiça a esse personagem, que eu já vi tanta gente tacar o pau e falar mal dele, falar que ele não é o protagonista do anime dele. Vocês estão tudo errado, rapaziada. O Yuji, na verdade, é um dos melhores tipos de protagonista que tem, velho. O protagonista resiliente é aquele protagonista por quem as pessoas mais se compadecem, que as pessoas mais acham interessante. E eu já expliquei isso algumas vezes, principalmente quando eu falo do Homem-Aranha, que é aquela parada de você se compadecer com quem sofre. Você sente mal por ver a pessoa ser miserável, a vida dela ser uma merda, então você só consegue gostar dela, tá ligado? E desejar que ela algum dia consiga ser feliz. Porque tudo que acontece na vida da pessoa, ela só tá sofrendo, tá ligado? É só morte, é só sofrimento. Ela não consegue sair daqueles eventos catastróficos. Ela sempre tá no epicentro de uma bomba atômica. E você fica tipo, meu Deus do céu, mas que é isso, cara? Ninguém sofre igual pobre na chuva assim, não, véio. Tô doido, esse cara que merece ser feliz, tá ligado? Esse tipo de personagem, de protagonista, é aquele que as pessoas mais tendem a gostar, porque é aquele que mais se conecta com a gente. Esse tipo de personagem que tem problemas, entre aspas, reais, consegue sim se conectar com a gente, porque a gente consegue pensar neles, tá ligado? Como um igual, como uma pessoa que existe. Dá a famosa plausibilidade pra existência daquele personagem. Outra coisa também que você já deve ter me ouvido falar bastante nos vídeos aqui. Então, tipo assim, o Itadori é um dos melhores personagens desse tipo. O Itadori, ele é um moleque de uns 15 anos e ele tá sempre lidando com perdas. O anime já começa com ele perdendo o avô dele, que era a única família que ele tinha, e ao longo da jornada dele a gente vê o cara perdendo pessoas que ele considerava amigo, pessoa que ele considerava mentor. Ele vai perdendo basicamente tudo que ele tem, cara, ao lado dele, e ele não desiste de conquistar aquilo que ele prometeu para o avô dele que ele conquistaria, né, cara? Uma morte honrada, por assim dizer. Uma morte com várias pessoas ao lado dele, chorando por ele ter morrido, ou então felizes porque estiveram lá na presença dele. Uma morte e uma vida sem arrependimentos. E isso daí é muito bizarro, mano. Eu acho o Itadori um personagem muito bom, velho. Muito bom. E muitas pessoas às vezes reclamam, nossa, mas lá em Shibuya o maluco ficou chorando, que não sei o que, ficou esclerosado. Rapaziada, literalmente o corpo dele foi usado pra fazer um massacre, uma chacina. É claro que ele vai ficar assim. Se ele não ficasse daquele jeito, é que eu ia achar estranho, tá maluco, mano? Mas o Itadori é um tipo de protagonista que eu gosto bastante, velho. E a jornada dele em Jujutsu Kaisen é muito interessante. E por isso eu fico tão chocado quando as pessoas falam que não gostam dele como protagonista, ou então que ele não é o protagonista. Eu reconheço que é muito meme, né? Que a galera fala que o Itadori tem uma dose de protagonismo a cada 30 capítulos de Jujutsu Kaisen. Eu entendo porque que as pessoas veem isso. Porque o tipo de protagonista que o Itadori não é aquele protagonista que a gente tá acostumado a ver geralmente em shounen, tá ligado? O protagonista que vai resolver tudo, o protagonista que é o mais forte, o protagonista que tá sempre se tornando mais forte, você consegue ver isso nitidamente. Não, cara, ele é um protagonista mais conciso, ele é um protagonista em certos parâmetros até mais real.
Porque na vida o nosso desenvolvimento também é assim, ele vem em doses homeopáticas, ele é tardio, ele não vem da noite pro dia. Você, sei lá, você não levanta peso hoje na academia e amanhã você é o Jotaro, tá ligado? Não é assim que as coisas funcionam. Então, tipo assim, eu gosto pra caramba também dessa questão do Itadori, cara. Ele é muito real. Eu amo você, Yuji Itadori. Eu sei que você tá vendo esse vídeo, cara. Saiba que você é 10, mano. O próximo tipo eu gosto de chamar de vilão, cara. É o protagonista vilão. E eu não podia falar de ninguém mais, ninguém menos do que Light Eu Sou Gay. Light I Am Gay. Yagami. Light Yagami. Kira do Death Note. Você deve conhecer. Quase que eu meti um Kira Yoshikage, mas não. É o Kira do Death Note. Ossos do ofício, mas vamos lá. O protagonista do tipo vilão é aquele protagonista, cara, que ele não tem parâmetro nenhum pra alcançar os objetivos dele. Ele vai matar qualquer um, ele vai fazer de tudo pra se manter seguro e principalmente pra alcançar os objetivos dele. E sim, cara, o Light é claramente um vilão. Se você acha que o Light é um anti-herói, amigão, ele não é um anti-herói. O cara no segundo episódio mata inocentes pra proteger a própria identidade. E isso daí é uma coisa que vilões fazem. Não é uma coisa que o anti-herói faria, tá ligado? Ele é um vilão, sim. Ele é um vilão, eu não tô nem aí pra o que vocês falarem. Ninguém vai vir defender o Kira aqui não, mano. O Kira é claramente o vilão do anime, velho. O arquétipo, né, do vilão, por assim dizer, eu gosto dele também. Eu acho que ele dá margem pra muito desenvolvimento e principalmente pra questões morais. Porque geralmente a gente sempre acompanha o ponto de vista do herói, né? Geralmente o protagonista é o herói. Inclusive, muitas pessoas ainda acham que protagonista significa ser o bonzinho, o herói. Já ouvi muitas pessoas, inclusive, há alguns anos atrás, falando que o protagonista do Death Note, na verdade, era o L, porque o L que é aquele que luta pelo bem, por assim dizer. Mas não, cara, o L é um antagonista, porém, ele é um antagonista do bem, porque ele é um herói, enquanto o Light é um vilão. E aí eu acho isso muito bacana, cara. Eu acho muito da hora quando você coloca o seu protagonista pra ser um vilão. Porque a gente tá acostumado a ver o lado do bonzinho, né, cara? O lado do herói, o lado daquele que quer fazer o bem, que quer um mundo melhor. Mas, cara, o vilão tem muito mais potencial do que o herói, se você for parar pra pensar. Porque não é todo mundo que é Gil Brando da vida, que nasceu ruim, tá ligado? Que veio pro mundo e ele é mal por ser mal. Não, a grande maioria é acometida por isso. E isso também é um ponto que eu vou falar na conclusão, mantenha isso em mente aí também. O condicionamento da pessoa, né, do protagonista vilão, pra mim é a melhor coisa, cara. Você acompanhar a jornada do cara e você entender por que o cara se tornou um vilão, por que os ideais dele são da forma que são, cara, isso é brilhante, isso é maravilhoso. Então, o protagonista do tipo vilão também é algo que me cativa bastante, eu gosto demais, e eu acho, inclusive, que a gente tem pouco desse tipo de arquétipo, a gente tem poucos vilões protagonistas. Se você tiver alguma recomendação, inclusive, de um livro, de filme, anime, que seja, que a gente acompanha um protagonista vilão, manda aqui nos comentários, por favor, cara, que eu vou adorar dar uma olhada. What is it? I want to tell you I'm Al. E só pra não fechar o vídeo sem falar deles, nós também temos os protagonistas do tipo anti-herói, que provavelmente todos vocês que estão vendo esse vídeo já devem ser familiarizados com ele. São aqueles caras que fazem o bem, eles ajudam as pessoas, porém eles não têm o código de conduta, eles não têm os ensinamentos ou então os fundamentos éticos e morais que os personagens do tipo herói têm. Então, um personagem anti-herói, ele pode muito bem salvar as pessoas, porém ele pode ser cruel, pode matar, torturar e aí por diante com seus inimigos. Mas ele luta em prol do objetivo do bem, ele salva pessoas, só seus inimigos que sofrem com as consequências das atitudes dele. E eu acho que o maior exemplo que a gente tem hoje em dia é o Deadpool. É aquele personagem que representa o personagem do tipo anti-herói. Você fala anti-herói, bem provavelmente a primeira pessoa que vem na sua mente é o Deadpool. Além dele, nos filmes mais recentes de super-heróis, a gente também tem o Venom. É basicamente isso, é um tipo de protagonista também que é muito interessante de você desenvolver, porque é aquela coisa, né? Sempre fica a questão, o que fez ele ficar assim? O que a gente também pode ver muito são protagonistas que começam no lado de serem heróis e depois ao longo da jornada se tornam anti-heróis. Então isso também é uma coisa muito bacana na hora do desenvolvimento desse
tipo de personagem, nesse arquétipo do anti-herói, você pode muito bem colocar aquela motivação para que o público entenda por que ele começou bonzinho e se tornou uma pessoa com nuances, com camadas, que não enxerga o mundo apenas pela justiça e a bondade, ou então o que fez, né, ele ser daquele jeito, por meio de flashbacks ou então de outros artifícios narrativos. Você pode muito bem construir e desenvolver protagonistas do tipo anti-herói de uma forma muito boa. E apesar de hoje em dia ser um pouco modinha, eu ainda acho que esse arquétipo é muito bacana de ser desenvolvido e ganhou muita força nos últimos anos, então tinha que estar aqui nesse vídeo também. Make it stop! Damn it, Wade! E para fechar o vídeo com chave de ouro, a gente tem uma adição bônus aqui nessa lista de arquétipos, porque ele não é bem um tipo de personagem, um arquétipo definido, mas como vocês ficaram falando na minha cabeça lá no meu vídeo do Mais Forte, eu gostaria de trazê-lo aqui nesse vídeo, e esse tipo é o herói cômico. Eu acho que antes de eu te explicar o que é o herói cômico, eu acho que eu deveria falar um pouquinho sobre construção de mundo. Sabe quando você vê algo que claramente não se leva a sério, e aí dentro daquele universo tem regras, tem parâmetros a serem seguidos, que também podem até não fazer sentido para o nosso universo, e tá tudo bem, você senta, você vê aquilo, você acha aquilo interessante, acha da hora? Pois é, cara, o protagonista disso é o que eu gosto de chamar de herói cômico. É uma definição, assim, do protagonista perfeito pro mundo perfeito, que é Saitama de One Punch Man. Eu acho incrível a forma como o Saitama é criado, é desenvolvido naquele universo de One Punch Man. Simplesmente ele é o cara mais forte daquele universo. A gente nunca viu ele usar 100% do seu potencial, ele é inacreditável de absurdo, mas ele é um herói de classe baixa porque ele é burro. Só aí já dá pra você ver a comicidade do universo, tá ligado? Já dá pra ver que ele não se leva a sério. Porque se fosse, por exemplo, no universo de Boku no Hero, cara, dane-se se ele fosse burro, ele ainda assim seria o mais forte, seria indescritivelmente superior a todos os outros. Mas é um universo que não se leva tão a sério assim. O que significa esse não se levar tão a sério? A plot principal nem sempre tem a ver com algo sério, ele tem tons cômicos, e One Punch Man é muito assim, cara, tem muita coisa cômica em One Punch Man, tá ligado? Isso é muito bom, porque um personagem com a força estrondosa do Saitama, para ele ser bem desenvolvido, ele só poderia estar em dois cenários. Ou no cenário em que ele não pode usar todo o poder dele porque, sei lá, o universo vai explodir, ou então é um universo onde não se leva tão a sério. E como que o Saitama é nerfado, por assim dizer? Cara, ele é tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que o cara tá sempre entediado, nada pra ele vale a pena. A vida dele é uma vida comum, é uma vida mundana, é uma vida cotidiana. Ele pode ser um super-herói, mas a gente vê o Saitama como uma pessoa comum. Você vê, ele é um cara muito comum, cara. O Saitama é literalmente um cara comum, ele não tem... ele é carecão, mano. Ele é alguém que passa despercebido pela multidão. Ao contrário do que é muito comum da gente ver em protagonistas, principalmente de shounen. Eles são pessoas marcantes, pessoas que se destacam onde eles aparecem. Quando eles estão em background, você consegue facilmente ver onde ele tá. Mas o Saitama não. Mais uma vez representando que apesar dele ser claramente a pessoa mais... o ápice, né, daquele universo, a pessoa mais forte, ele ainda assim é uma pessoa comum. Então, tipo assim, eu acho muito bacana a forma que dá pra você desenvolver o herói cômico, né, por assim dizer, que é aquele cara que é o protagonista, ele tá lá, geralmente, ele vai ter um poder descomunal, mas, sei lá, cara, a vida pra ele simplesmente é aquilo ali, entendeu? Ele quer ter uma vida normal, quer ter uma vida tranquila, quer ficar lá na dele, mas ele tá sempre tendo que lidar com problemáticas, e aí a gente vai ver cada vez mais ele se soltando aos poucos. Cada vez mais a história evoluindo para algum dia, talvez a gente vê o ápice dele, mas dane-se, esse não é o foco, entendeu? A gente deixa isso tipo de segundo plano. Vamos ver ele indo lá na padaria comprar um pão? Vamos ver ele reclamar como ele acha a sociedade uma porcaria? Isso é da hora, fraga. Eu não faço essa coisa de herói por admiração, por aprovação, nem nada disso! Eu faço isso porque eu quero, entenderam?
Concluindo, eu acho que o que faz o protagonista perfeito é justamente a mescla de tudo que foi comentado nesse vídeo. Mas você tem que ter em mente que o protagonista perfeito nunca vai ser perfeito pro público. Ele tem que ser perfeito para aquele mundo que você está colocando ele. E isso é algo que você também tem que ser levado em consideração na hora que está construindo o seu protagonista. Como é o mundo ao redor dele. A sua construção de mundo também vai depender demais do seu protagonista e vice-versa. Porque como eu falei pra você, não tem história sem protagonista. E essa história, logicamente, é centrada em algum ambiente. Esse ambiente tem que ser muito bem estruturado e tem, de alguma forma, que dialogar com aquele protagonista. Seja um mundo onde o seu protagonista se destaca porque ele quer mudá-lo para melhor, seja um mundo que muda o seu protagonista para pior a cada vez que a gente vê ele interagindo com o mundo e tentando alcançar o seu objetivo. Essas duas peças são fundamentais na hora da sua escrita, na hora da narrativa da sua história. Então, mantenha-se em mente que você nunca vai conseguir agradar a todos, mas você tem artifícios para agradar a maioria. Isso é muito bom. O segundo ponto, a gente tem sim que colocar um desenvolvimento. Seja ele negativo, seja ele positivo, tem que ter um desenvolvimento para o nosso protagonista. Outro ponto também que é muito interessante é justamente o fato de que nós temos arquétipos, tipos de personagem, de protagonista, para a gente se inspirar na hora de montar os nossos. Isso também é muito bacana e interessante. Mas o ponto principal, o protagonista perfeito só vai ser o protagonista perfeito se ele estiver em um mundo que faça sentido. Então isso é o ponto mais interessante, o ponto mais importante de todo esse vídeo. Saiba exatamente qual o seu objetivo com aquela obra, qual o mundo que você quer construir, e a partir disso, o protagonista perfeito estará lá. Você, com todos esses artifícios que eu comentei aqui no vídeo e outros que você pode descobrir se você procurar mais, se você tiver interesse sobre essas paradas de narrativa, vai fazer você fazer o protagonista perfeito para aquele mundo. E, logicamente, né, isso vai dialogar diretamente com nós, com o público. Quando a gente for ler, quando a gente for ver, a gente vai falar, pô, combina pra caramba esse protagonista aí, pô, me interessei pela história dele, pô, que jornada da hora, achei interessante. Então mantenha tudo isso que foi falado aqui no vídeo em mente, e eu acredito que você vai sim conseguir fazer bons protagonistas, cara, e protagonistas memoráveis. E pra finalizar, eu só queria deixar algumas coisas claras. A primeira, você não precisa escolher um desses arquétipos e seguir à risca tudo que é característica deles, por assim dizer. Não é que você vai pegar o arquétipo de super-herói, então você vai fazer um protagonista que ele é 100% bom o tempo todo e todo mundo gosta dele e ele tem 0 defeitos. Porque a vida não é assim. E como eu falei pra você, o protagonista tem que criar um elo emocional com o público, e isso só vai acontecer se o público sentir nele o sentimento de veracidade, de plausibilidade, de que aquele personagem, mesmo sendo fictício, teria sim capacidade de existência no nosso mundo real. Aquele famoso ele é gente como a gente, tá ligado? Um cara que tenha defeitos, um cara que tenha questões, um cara que tenha problemas, um cara que seja gente como a gente, porque a vida é assim. A gente tá batalhando todos os dias contra nós mesmos, contra nossas inseguranças, e a vida é assim. Então por que que a ficção não é, sendo que a gente sabe que a arte imita a vida e vice-versa? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido de alguma forma edificar aí na mente de vocês uma construção bacana para você conseguir melhorar a sua história, ou então iniciar a sua história com informações que talvez você não soubesse ou já sabia, e agora você tem um lugar para voltar quando você quiser relembrá-las. A seção de comentários tá aí, se você quiser concordar, discordar, me xingar, me elogiar, tamo aí pra isso, cara. Eu gosto demais dessa troca que a gente tem aqui, e eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Se for o caso, deixa seu like aqui embaixo, considere se inscrever com o sininho para não perder mais nenhum, caso você tenha gostado da minha forma aqui de fazer os vídeos. Nesse exato momento, eu vou parar por aqui porque o Jordan acabou de me mandar uma mensagem, cara. Ele disse que ele tá me esperando no aeroporto de Nápoles, que a gente vai numa viagem de 9 dias para comprar pão. E a gente se vê em um próximo vídeo. E se eu tô aqui, você já sabe o que aconteceu com o Kakaroto na última vez que eu encontrei ele. Arrivederci, pessoal. 七海虎杖君、あとは頼みます。